Caros senhores, sejam bem-vindos, tá? Eu queria compartilhar aqui com vocês um livro que está na minha biblioteca, tá? No meu site, que é o Introdução à Filosofia da Matemática, tá? Esse livro foi escrito por Bertrand Russell, tá? E por quê? Por que que esse livro foi escrito, tá? No começo do século passado, os matemáticos já estavam percebendo que a matemática estava uma loucura, tá? Acontecia que a matemática ainda estava muito presa a generalizações, tá? Da nossa experiência cotidiana, e a gente não conseguia ter boas definições para coisas simples, tipo um número, tá? E começaram a aparecer uma série de problemas, de paradoxos, tá? Haviam paradoxos enormes nas áreas de probabilidades, tá? E começaram a perceber que os paradoxos existiam porque, na verdade, quase todos os paradoxos estavam conectados com uma ideia muito básica, que é a ideia de conjuntos, tá? E a ideia de conjunto está ligada intimamente com a ideia da lógica, tá? Então, os caras tiveram que falar, meu, basta, vamos reconstruir a matemática, tentar reconstruir do zero, tá? Vamos pegar a coisa mais primordial que ela tem, vamos chegar a nível binário, tá, na matemática, para tentar reconstruir todas as ideias. E algumas coisas foram muito bem sucedidas, tá? Tentar construir uma matemática livre de paradoxos, tá? Que fosse toda coerente. É lógico que depois de alguns anos aí veio um cara chamado Kurt Gödel e jogou água no chope dos dois aí. Mas a parte do que foi feito realmente foi muito bem executada, tá? E eles conseguiram chegar, meu, a nível quase que binário da matemática. E isso é muito incrível, porque se você parar para pensar a nível lógico, uma afirmação a priori ter valor é uma coisa muito absurda. Tipo, como é que você vai afirmar alguma coisa a nível matemático que independa da comparação? Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. O meu carro é ou não é uma Ferrari? Essa frase que eu falei tá certa. Não precisa de verificação. A priori ela tá certa. Tá? Agora, se eu falar, ó, minha carro é uma Ferrari, eu vou ter que verificar. Então ela vai depender. Agora, a primeira frase tá certa. Tá? Então, os caras conseguiram definir o que é verdade, o que é falso. Nessas questões lógicas é uma coisa muito impressionante. Tá? Então, Bertrand Russell e Whitehead, eles fizeram um trabalho de mais de uma década, tá? Eles achavam que não ia demorar tanto. Se fuderam para publicar o trabalho deles, porque ninguém queria publicar, porque ficaram 3 volumes gigantescos, que é basicamente uma escrita alienígena, tá? Porque você pega o livro deles, não tem palavras, só tem símbolos, e tipo, ler 300 páginas de símbolo por volume é uma coisa muito insana. Então, assim, ninguém, tá? Conseguia ler esse livro. Uma vez uma senhora mandou uma carta lá pro Whitehead agradecendo ele, elogiando a obra dele. Ele respondeu: Olha, senhora, eu duvido que a senhora leu meus livros. Eu só conheço 6 pessoas no mundo que conseguiram ler e 2 já foram mortas porque eram oficiais nazistas. E outras 2 estão diluídas lá nos Estados Unidos. Então, assim, acho que eu tenho confiança para dizer que eu acho que não tem 50 pessoas hoje que leram as obras completas do Russell e do Whitehead, tá? Realmente são muito complicadas. Ninguém quis publicar esses livros, eles tiveram que pagar da conta deles, se fuderam, porque não se pagou a obra, tá? Mas o ponto é que eles conseguiram atingir muitos resultados importantíssimos, tipo provar que 1 mais 1 é igual a 2, com uma ressalva aí que eles não provaram o que é a operação da adição. Mas o ponto é que esse esforço gigantesco, tá, que foi feito e é enlouquecedor, tá? Os dois ali ficaram loucos, tá? Eles ficaram tão malucos porque eles precisavam trabalhar tanto para produzir isso que eles falaram: não, vamos morar junto que não dá mais, pra gente ficar andando para casa um pro outro. Vamos trabalhar 24 horas e foram morar junto com as suas esposas e no fim um pegava a esposa do outro, era uma doideira o negócio, entendeu? Os caras malucos. E eu recomendo que vocês nem leiam, nem tentem ler também a obra deles, O Princípio é Matemática, porque vocês vão ficar loucos. Tá? Eu não quero que vocês fiquem loucos. Porém, Bertrand Russell, tá? Ele conseguiu mastigar um pouco de tudo aquela loucura, aquele caldo de loucura que eles fizeram. Ele conseguiu traduzir isso um pouco, tá? Para uma obra fantástica de 300 páginas, que é a Introdução à Filosofia Matemática. Que existem definições claras, tá? E boas sobre
dos conceitos mais primitivos da lógica e da matemática. O que é número, o que é limite, o que é função, o que é continuidade, o que é uma relação. Tá tudo aí nessa obra de 300 páginas, livre de copyright, então você pode pegar ela e imprimir, tá? Numa gráfica ou no meu caso eu vou em papelaria, tá? Então, como é livre de copyright, aliás, nem uma papelaria muito simples assim, elas não se preocupam com isso. Só os lugares mais elaborados, tá? Em zonas de escritório vão se preocupar. Uma papelaria de bairro, tá, honestamente, não tá ligando para isso. Você vai gastar aí 150, 180 reais para encadernar essa obra e você vai ler ela e ela é maravilhosa. Não tem conta nessa obra, é mais descrições. Às vezes ele mostra alguma coisinha, mas não tem conta. Ela é falada, ela é escrita, tá? E eu recomendo muito. Eu sei que tem pessoas que se preocupam como é que eu vou ganhar dinheiro com isso. E eu até fico preocupado. Se você é um cara que pensa assim, sua vida deve ser bem complicada, cara. Até chata, tá? Mas eu não iria por esse lado, não. Tá? Esse conhecimento te traz virtude, te traz domínio da disciplina e é muito melhor do que ficar no Instagram, tá? Então eu recomendo, tá? Essa obra para vocês. Eu já li ela algumas vezes, não inteira, tá? Eu tenho a versão física comigo aqui e eventualmente eu saboreio, tá? Essa versão junto com todas as outras coisas que eu gosto de ler. E é sempre muito prazeroso, tá? É sempre muito edificante, cara. Intelectualmente você lê a obra do Bertrand Russell, que foi um gênio absoluto. Ele começou a escrever isso com 28 anos, terminou com 38. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele pegava as esposas dos amigos dele, era meio maluco nesse aspecto. Mas era um poeta também e estudava relatividade, entendeu, escrevia sobre relatividade, escreveu o livro ABC da relatividade. Então, veja, você vai estar tendo um diálogo com um gênio de 100 anos atrás, tá? O livro é um diálogo atemporal, disponível o tempo todo, tá? Talvez esse livro valha muito mais a pena do que esse contato com uma pessoa chata, um amigo que não está te dando bola, tá bom? Fica aí então à disposição, o link está aqui e dá uma olhadinha no resto da biblioteca. Só deixei filé para vocês, tá tudo grátis, tá? E sem copyright.